Não, agora coloquei. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Gente, boa noite. Como eu conversei com vocês, nós já viemos trabalhando desde o início, porque nós viemos já trabalhando objetivos. Na semana passada nós trabalhamos os métodos e essa semana ficou para nós trabalharmos a avaliação escolar. Por quê? Porque são coisas, tanto o objetivo, o conteúdo e a avaliação e os meios de ensino, né, os métodos, eles são importantes para que nós possamos elaborar um planejamento de ensino. Então, hoje a gente vai trabalhar a avaliação escolar. A gente tem como referência aqui o livro do José Carlos Libânio. Até a Milena me pediu, eu vou mandar de novo, eu já tinha mandado no grupo, mas vou mandar de novo. Vou lembrar de mandar hoje. Então, vamos partir inicialmente de duas figuras que a gente já viu na aula passada, que é 1969. Que notas são essas? Olha o desenho. Os pais repreendendo os filhos. E essa outra figura, 2009. Que notas são estas? Aí já virando para quem? Para a professora. E a criança, ó, se sentindo. Então, gente, a avaliação é uma tarefa didática que ela é necessária e permanente no trabalho do professor, né? E essa avaliação, ela deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem. Ela ocorre durante todo o processo, desde o início até o final. É uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto do professor como também dos alunos. Por quê? Através da reflexão desse trabalho, que ela nos favorece, que a avaliação nos favorece, o professor pode detectar se os alunos estão aprendendo ou não e reformular, muitas vezes, o seu planejamento, né? E verificar também as deficiências dos alunos, né? Quais as deficiências que os alunos estão tendo para alcançar o conhecimento. Então, isso é muito importante dentro do trabalho, dentro da nossa prática docente, né? Os dados coletados no decurso do processo de ensino, quantitativos ou qualitativos, são interpretados em relação a um padrão de desempenho e expressos em juízos de valor, que nós chamamos conceitos, né? As notas, acerca do aproveitamento escolar. Esses dados coletados, quando a gente fala quantitativos e qualitativos, estão sempre voltados. Quando a gente fala quantitativo, é quando a gente dá um teste, um trabalho valendo nota. Agora, quando a gente fala em qualidade, é o crescimento do aluno em atitudes, em formação de hábitos, né? na participação da aula. Aí você está avaliando mais qualitativamente. Então, gente, a avaliação, ela cumpre funções pedagógicas didáticas, ela cumpre a função também de diagnóstico e de controle, em relação às quais se recorre a instrumentos de verificação do rendimento escolar. Então, quais são esses instrumentos? Podemos, então, definir a avaliação? Podemos, então, definir a avaliação. A avaliação escolar é um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e daí orientar a tomada de decisões em relação às próximas atividades didáticas. Então, como eu já falei,
muitas das vezes é muito importante a avaliação em todo o processo da sua prática pedagógica. Por quê? Porque através dela você pode ver as condições prévias dos alunos, né? Detectando assim como que eles estão, né? O nível de conhecimento deles, as deficiências. Então, ela é importante que ela aconteça dentro desse processo de ensino. Então, quais são as tarefas da avaliação escolar nos diversos momentos do processo de ensino? Primeira tarefa é verificação. Então, o que é a verificação? É a coleta de dados sobre aproveitamento dos alunos, que a gente pode fazer através de testes, provas, exercícios, tarefas ou de meios auxiliares, como observação de desempenho, entrevistas, estudo dirigidos, interrogatórios didáticos. É aquela forma que você pode fazer tanto qualitativamente, tanto quantitativamente, é a verificação. A qualificação é a comprovação de quê? Dos resultados alcançados em relação aos objetivos e, conforme o caso, aí a gente vai atribuir um conceito ou nota. Aí você vai qualificar, né? Você vai qualificar o aluno. Então, seria a comprovação de que tudo aquilo que foi feito, né? Que foi realizado a nível de conhecimentos, né? Todos os objetivos foram realmente alcançados. E existe também uma apreciação qualitativa. A avaliação é a avaliação propriamente dita dos resultados, referindo-os a padrões de desempenhos esperados. É para você ver se realmente seus alunos, como que está aquela turma, né? Como que foi essa avaliação daquela turma? Porque às vezes a gente tem assim, um quantitativo, nem sempre 100% foi totalmente atingido, mas você tem que fazer uma apreciação qualitativa. Como que foi? Se os alunos realmente aprenderam ou não aquele conteúdo, aquelas matérias que foram trabalhadas. Então, qual foi o desempenho deles? Então, são funções, então, da avaliação escolar. A pedagógico-didática, que se refere ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos, porque a gente tem sempre, como a gente tem explicado, a gente tem sempre um objetivo mais amplo, que é desdobrado em objetivos menores da educação escolar, servindo para evidenciar o atendimento ou não das finalidades do ensino e contribuindo para a assimilação e fixação dos conhecimentos ensinados. Então, essa pedagógico-didática, quando você fala que ela se refere a todo esse contexto de objetivos, ela ocorre praticamente em todo o processo de ensino, né? E tem também a de diagnóstico, que permite identificar o quê? Os progressos e dificuldades dos alunos e a atuação do professor, que, por sua vez, determinam modificações do processo de ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. Então, essa diagnóstica, ela vai ocorrer a todo instante, né? Até para você ver se aquele conteúdo novo, quais os conhecimentos prévios que as crianças já possuem, para detectar as deficiências, as dificuldades. E ela ocorre gradativamente, né? No início do processo. Controle se refere aos meios e à frequência das verificações e de qualificação dos resultados escolares, possibilitando o diagnóstico das situações didáticas. Aí, ó, hoje é prova oral. As crianças se assustam.
Então, vamos ver quais essas funções de diagnóstico, né? A formativa, que ela vai ocorrer durante todo o tempo, e a somativa, que são as funções da avaliação. Então, diagnosticar. O que seria diagnosticar? É a avaliação diagnóstica que ocorre tanto no início, durante ou ao final de um processo. Então, ela ocorre em todo o processo, ou no início, ou no meio, ou no final de um processo. Classificar é a avaliação somativa, que ocorre no fim de uma etapa, no fim de uma etapa, verifica resultados, leva em conta o desempenho final ou parcial. Aí a gente já está falando de resultados. Pode ser ao final de uma unidade, pode ser ao final de um semestre, de um bimestre. Então, ela pode ocorrer gradativamente, mas ela é somativa. Se você está querendo ver se aquele aluno aprendeu alguma coisa daquela unidade, você pode fazer a aplicação, né, de uma verificação. Então, ela é somativa. Acompanhar é aquela avaliação formativa, mediadora e processual que ocorre durante todo o processo, ao longo do processo, né? Reorienta o trabalho docente e é uma formação contínua. A todo instante você está vendo o que o aluno está aprendendo, né? O que ele está tendo dificuldade. Então, modalidades e funções da avaliação. Então, a gente tem a modalidade diagnóstica. Qual é a função? Diagnosticar. Propósito, para que usar? Verificar a presença ou ausência de pré-requisitos para novas aprendizagens. Quando eu falei, pode ser usada no início de uma matéria nova. Aí você vai verificar quais os conhecimentos prévios que essas crianças já possuem sobre aquele assunto. Então, nesse momento, ela é diagnóstica. E detectar também, gente, dificuldades específicas da aprendizagem, tentando identificar suas causas. Então, ver quais são as deficiências, né, que as crianças estão tendo com aquele conteúdo. E o que causou isso aí. Então, época, quando aplicar essa modalidade diagnóstica? No início do ano, ou no semestre letivo, ou no início de uma unidade de ensino. Aí a gente tem... Dei para tossir? A formativa, que é controlar. Constatar se os objetivos estabelecidos eles foram alcançados pelos alunos e fornecer dados para aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem. Então, ela vai ocorrer durante o ano letivo, isto é, ao longo do processo ensino-aprendizagem. Então, ela ocorre durante todo o ano. A somativa, ela vai classificar os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos de acordo com níveis de aproveitamentos estabelecidos. Então, pode ser ao final de um ano, ou semestre letivo, ou ao final de uma unidade de ensino. Como eu já falei, se você está querendo detectar se realmente os alunos aprenderam, ao final de uma unidade, você pode também aplicar um teste, né, para averiguar. Então, ela é classificatória. Professora. Fala. Milena. Boa noite. Boa noite, querida. Chegou? Cheguei agorinha. Fala, amor. Então, nesse quadrinho, eu coloquei do lado umas anotações, eu não sei se tem relação. Aí eu queria saber se tem. Na formativa, eu coloquei escrito verificação e na somativa eu coloquei qualificação,
Porque na minha cabeça pareceu muito aquilo que estava no slide 7, da verificação e da qualificação. Mas eu não sei se tem relação uma coisa com a outra. Vamos voltar ao slide 7, espera aí. A formativa, a gente pode até chamá-la de pedagógico-didática, porque ela vai ocorrer durante todo o processo, porque você vai procurar saber se o aluno está Está assimilando os conhecimentos que são passados, tanto os objetivos gerais e os objetivos específicos, né, da situação didática escolar, dessa situação que ele vive na sala de aula. Os conhecimentos. Deixa eu voltar lá no 7, que tem a ver, sim. Estamos no 13. Sete. Isso. Qualificação, comprovação dos resultados. Qual que você colocou? O qualificação eu coloquei na somativa. Sim. Certo. E a verificação na formativa. A primeira porque ocorre durante todo o processo, né? Ao mesmo tempo que você, olha só, comprovação dos resultados alcançados em relação à qualidade, né? Mas, para você ter a somativa, você vai ter que fazer a verificação. Não é isso? Presta atenção. Isso. Mas você só vai atribuir notas e conceitos realmente na somativa. Mas durante todo o processo da formativa, vai ocorrendo todas essas atividades, não é isso? Você dá trabalho, estudo dirigido, você faz tudo. Isso aí. Então faz sentido um raciocínio? Faz sentido. Não deixa de ser. Professora. Só que ela ocorre durante todo o processo, né? É igual, por exemplo, nós, ao mesmo tempo, nós fazemos estudo dirigido, um debate, isso e aquilo, durante as aulas. Tudo isso não é aproveitado depois? Na somativa? Não é isso? Você entende? Quando chega na somativa, você vai classificar. Você vai classificar atribuindo o quê? Um conceito ou nota. Mas o processo em si, ele acontece com as notas, com os testes, com os exercícios, com os debates, com tudo. Os resumos, certo? Mas essa diagnóstica, eu fiquei com um pouco de dúvida. Não, diagnóstica... Olha só, a diagnóstica, ela ocorre sempre no início de uma matéria, quando é para você detectar o que os alunos sabem ou não, né? Ou então para você ver o que você precisa melhorar, quais as dificuldades que eles estão tendo. Pode ser, então, no início do ano, no semestre, ou início de uma unidade. Vamos lá, você deu uma unidade sobre água, mas lá na frente você vai falar de outro assunto referente. Aí você vai buscar o quê? A diagnóstica, para poder saber o que aqueles alunos sabem sobre esse assunto. Então poderia ser um teste só para você ver se os alunos aprenderam, não é isso? Você poderia aplicar como um teste. Você pode dar umas perguntas, você pode fazer uma discussão, uma conversa informal. Entendi. Isso tudo é diagnóstico. Entendi. Vamos lá. Entendi, professora. Obrigada. Nada, meu amor. Então, aqui ele já vai dando as características. Agora, observe. A função pedagógico-didática está referida aos próprios objetivos do processo de ensino e, ao mesmo tempo, ela está diretamente vinculada às funções de diagnóstico e de controle. Ele vai mostrar
uma não existe sem a outra. Vamos pensar nisso. A função diagnóstica, ela se torna desviada se não estiver referida à função pedagógico-didática, que é essa formativa, que ocorre durante todo o processo. A todo instante, nós estamos o quê? Passando conhecimento, estamos formando, né? Então, e se não for suprida de dados e alimentadas pelo acompanhamento do processo de ensino, que ocorre na função de controle. Então, todas elas estão que interligadas. A função de controle, sem a função de diagnóstico e sem o seu significado pedagógico didático, fica restringida à simples tarefa de atribuição de notas e classificação. E que não é só isso, né? Então, o que quero dizer com isso? Essas três funções, seja a formativa, que é a pedagógico-didática, seja a de diagnóstico e seja a de controle, elas estão interligadas. Uma não existe sem a outra. Para que a outra ocorra, elas devem ocorrer. Aí vem até aqui, ó, um exemplo. Avaliação na prática escolar. Ai, toda hora que eu vou. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Escalar aquela árvore. Olha que coisa maravilhosa. O que vocês entendem por isso? Podemos fazer isso? Não. Que injustiça, né? O elefante, um pinguim, um peixinho. O peixe é o mais absurdo. Professora. O macaco e a árvore estão feitos, né? Então, professora. Fala, amor. Isso me remete muito à questão das cotas, né? Com certeza. Porque a gente sabe da desigualdade e que um aluno que vem desde a base de um colégio particular, ele tem mais, digamos, como que eu posso dizer a palavra? Ele vai com mais facilidade fazer a prova do que alguém que vem sempre do ensino público, né? Entendi. E aí, nesse caso, é bastante injusto. Isso. Ele já tem um nível de conhecimentos talvez mais avançado do que o que vem da escola pública, que às vezes nem viu todo o conteúdo, né? Tem isso também. Sim. E quantas vezes faltam professores, essa falta de professores da escola pública, que às vezes não tem professor de geografia, não tem professor de matemática, de física, e às vezes é apenas passado um trabalho para suprir aquele conteúdo, né? Sim, fora a questão de que muitos não têm dinheiro para pagar cursinho também. Então é bastante injusto. Com certeza. Então, a avaliação na prática escolar. A prática da avaliação nas escolas, ela tem sido criticada, sobretudo, por reduzir-se à sua função de controle, mediante a qual se faz uma classificação quantitativa dos alunos relativa às notas que obtiveram nas provas. Os professores não têm conseguido usar os procedimentos de avaliação para atender a sua função educativa. Porque aí a gente fala tanto de avaliação, mas no final ela acaba sendo controle. Vamos pensar, por exemplo, o aluno que vai fazer um vestibular, ele tem que saber, não é isso? Ele tem que ter aquele conhecimento. Então, é a nível mesmo de conhecimento mesmo. Então, ele vai ser avaliado pelo conhecimento que ele tem. Então, é mais quantitativo do que qualitativo, não é verdade? Agora, o certo seria a avaliação, você, por exemplo, avaliar o aluno pela presença do aluno. Eu acho isso tão importante, ó, a presença, a participação. Isso deveria ter uma pontuação. A participação, a integração nos grupos, como que ele se integra nos grupos de trabalho, né? Como que
essa interação nos grupos. Isso também eu acho bastante legal. Os professores não têm conseguido usar os procedimentos de avaliação para atender a sua função educativa. Em relação aos objetivos, funções e papel da avaliação na melhoria das atividades escolares e educativas, tem se verificado na prática escolar alguns equívocos, que são... Aí a gente vai ver que existem vários equívocos na hora da gente avaliar, né? Quais são esses equívocos? Ó, primeira coisa, tornar a avaliação unicamente como um ato de aplicar provas, atribuir notas e classificar os alunos. Não é só isso. A avaliação é um pouquinho mais. Quer ver uma coisa que eu acho muito importante? E quando eu era orientadora pedagógica, eu costumava fazer a gente tinha sempre um quadro de cada turma. E dentro dessas turmas, a gente via o crescimento dos alunos. Porque, às vezes, o mais importante para mim não era aquele aluno que tirava sempre notas boas, mas aquele que não estava na média, mas que crescia. Por exemplo, ele só tirou 4, mas no outro mês ele tirou uns 60, para mim era crescimento. Então, isso é muito importante. Então, você tornar a avaliação, o ato de aplicar prova, atribuir notas, classificar os alunos, mas você também é importante você ver o crescimento dos alunos à medida que eles vão avançando, né? Utilizar a avaliação como recompensa aos bons alunos e punição para os desinteressados ou indisciplinados. O que lembra isso para vocês? Vamos lá. Vamos ver se alguém fala aí. O que você pensa sobre isso? Me lembra muito na época da escola, do ensino fundamental, que tinha o quadro com estrelinha dos alunos. Também, isso. Ganhar quantas estrelinhas, né? E outra coisa. Você tinha também uma coisa, não sei se vocês lembram. Quem fizer bagunça, eu vou tirar um ponto. É punição, né, não? Sim, tinha mesmo. Não tinha? Tinha. Fez bagunça, tá lá, ó, menos um ponto na prova. Daqui a pouco, menos 2. Isso tinha. Quem tá rindo aí? Antonielle? Tinha isso. Outra coisa, gente, é confiar demais no olho clínico, dispensando verificações parciais no decorrer das aulas e avaliando somente a partir da observação. Isso aí é impossível, né? Você achar que você pode avaliar o seu aluno, dar uma nota para ele, aquele ali, ó, não vai conseguir, aquele ali nem vai passar. Existe isso, já vi muitas vezes. Aquele ali, ó, é fraco, não passa. Já faz com o seu... Oi? Aí acaba realmente desmotivando o aluno. Oi? Só cortando rapidinho, Milena. Esse olho clínico, ele era usado muito antigamente quando era aquelas reguadas, quando a professora dava nos alunos. Com castigos, né? Uhum. Não, lembrei agora. O olho clínico é no sentido de você achar que você sabe quem passa, quem não passa. Não, aquele ali não vai passar, só está na bagunça, isso e aquilo. Mas não, aquele não participa, então dispensa as avaliações achando que é assim. Isso aí me lembra, vou contar uma história para vocês. Há muito tempo, quando eu estava na 6ª série, nunca mais me esqueci disso, porque isso me marcou. Eu tive um professor de matemática que ele dava as aulas dele de matemática e a gente sempre pedia, ele custava trazer as avaliações. Aí, um certo dia, todo mundo querendo saber as notas. Aí ele falou que as avaliações dele tinha caído dentro ele estava na barca, tinha caído dentro da
da Bahia de Guanabara. Nunca mais me esqueci disso. E sabe o que ele fez? Ele deu nota pela cara. Assim, você tirou tanto, você tirou tanto, entendeu? E eu lembro que a minha mãe era professora, né? Mamãe foi, olha, foi até a escola, conversou com a direção, com ele. Ele tinha, se ele perdeu as provas, ele tinha que fazer o quê? Dar uma nova avaliação. Não era problema, mas uns tiraram 9, outros tiraram 7. Eu fiquei com nota 6, eu devia ter cara de 6, né? E aí ele foi, depois que ele teve que refazer todas as notas e dar uma nota. Como que você ia dar nota se ele nem conhecia a gente direito? Foi logo no primeiro bimestre isso. Olha que doideira. Aí aconteceu isso. Eu nunca mais me esqueci, porque isso me marcou, esse professor. Então, ele acabou quis fazer o olho clínico dele, mas só que ele não conhecia a turma. Ele não sabia quem é, como era a maioria, né? Bom, rejeitar as medidas quantitativas de aprendizagem em favor de dados qualitativos. Você também não pode só avaliar o aluno pelo que ele faz na sala de aula, pelas atitudes. Não, ela tem que ser contrabalançada, né? Tem 2 pesos, 2 medidas. Tem que ter 2 pesos e 2 medidas. Os equívocos apontados mostram 2 posições extremas em relação à avaliação escolar. Primeiro, considerar apenas os aspectos quantitativos ou apenas os aspectos qualitativos. Você não pode, porque lá fora, por exemplo, tem um concurso que te espera e que você tem que ter conhecimentos para tal. Então, aí, quando você vai fazer um concurso, o que pesa? É o aspecto o quê? Qual o aspecto que pesa, gente, quando você faz um concurso? É a quantidade de conhecimentos que você possui, né? Então, isso é importante também. Então, a avaliação, quando a gente tem que considerar, a gente tem que considerar também o aspecto quantitativo, como também o aspecto qualitativo. No primeiro caso, a avaliação é vista apenas como medida e, assim, às vezes, mal utilizada. No segundo caso, a avaliação se perde, às vezes, na subjetividade de professores e alunos, além de ser uma atitude muito fantasiosa quanto aos objetivos da escola e à natureza das relações pedagógicas. Porque quando se perde na subjetividade do professor e dos alunos, é porque como que você pode avaliar somente baseado em dados afetivos, em dados de atitudes? Não, porque vai que eu não gosto de Milena. Milena, eu não gosto de você. Como é que eu vou te avaliar, Milena? Vai me dar um 0. Não é? Então, aí cai na subjetividade. Se é aquele aluno muito levado, que apronta na sala de aula, que não para quieto, coitado, né? Então, você não pode se basear somente nessa questão da subjetividade, nessa questão da qualidade. O entendimento correto da avaliação, então, gente, consiste em quê? Em considerar essa relação mútua que existe entre os aspectos quantitativos e aspectos qualitativos. Então, deve ocorrer os dois ao mesmo tempo. Aí, nesse sentido, existem algumas características que são muito importantes da avaliação escolar. Primeira característica é que a avaliação escolar ela deve refletir a unidade objetivos, conteúdos e métodos. Por quê? Porque a avaliação ela não é uma tarefa isolada, separada, estanque. Ela deve estar o quê? Atrelada, né? Com os objetivos, com os conteúdos, com os métodos, com os recursos no planejamento de ensino.
Por quê? Os objetivos, como a gente já sabe, eles vão explicitar o quê? Os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que serão assimilados pelos alunos através do quê? Dos meios que são dados a eles através dos métodos dos meios de ensino, e que vai dar e que, por final, a gente vai ter o quê? Um resultado. Através de quê? Dos testes, das provas, dos trabalhos, das avaliações. Então, tudo isso. Então, é uma unidade, eles estão entrelaçados. Unidade, objetivos, conteúdos, métodos e também a própria avaliação em si. E agora, a gente não pode esquecer de forma nenhuma que para que haja que é muito importante para a avaliação, que os objetivos sejam claros, né? Que sejam aqueles objetivos realmente claros para que essa avaliação aconteça. Fique claro, né, na avaliação o que você realmente quer que seu aluno realize, né? Então, por isso que os objetivos específicos, eles são, assim, fundamentais. Eles têm que ser bem claros, para que possa ser alcançados. Outra coisa importante que a gente até já comentou desde o início da aula possibilita a revisão do plano de ensino. Por que possibilita a revisão do plano de ensino? Porque faz o levantamento das condições prévias dos alunos para a matéria nova, vai detectar os progressos, os avanços dos alunos, vai determinar também as dificuldades, né, na assimilação de conhecimentos, através de quê? Das verificações que são parciais ou das verificações finais, o que pode levar a uma mudança, a uma revisão do plano de ensino, do planejamento, né? Outra coisa importante é que ao mesmo tempo que tudo isso é importante, outra coisa que se faz são os contatos que o professor tem informais com esse aluno, seja na própria sala de aula, seja na hora do intervalo, do recreio. Isso também ajuda bastante para que a gente possa conhecê-los, né? E ver e detectar essas dificuldades que os alunos vão tendo, né? Porque o professor tem que ser muito observador, né? Observar a todo instante. Outra coisa possibilita a revisão, ajuda a desenvolver capacidades e habilidades. Por quê? As atividades avaliativas ajudam para o desenvolvimento intelectual, social e moral dos alunos. Então, a avaliação, ela deve auxiliar todos os alunos, de uma forma geral, a crescerem, sejam eles os alunos ativos, os apáticos da sala de aula, os espertos, os mais lentos, os interessados, os desinteressados. É para todos os alunos estão ali para aprender, são iguais. Então, mas o professor também não pode esquecer, nesse momento, que existem as diferenças individuais, né? Que os alunos não são iguais, as classes não são homogêneas, elas são heterogêneas. E, através da avaliação, o professor consegue conhecer cada um, né? A sua posição na classe, se ele é líder, se ele não é. E dá para você conhecer um pouquinho mais dessas habilidades e capacidades dos seus alunos, né? Depois, ela tem que voltar-se para a atividade dos alunos, principalmente porque a avaliação do rendimento escolar, ela deve centrar-se na ideia de que as capacidades delas se expressam no processo de atividade do aluno nas situações que ele vai vivenciar, principalmente na sala de aula, né? Em tudo que acontece na sala de aula. Não só
nas avaliações, nas provas, mas em tudo que acontece, toda a sua participação, em tudo que ele interage, né? Então, isso é muito importante para que o professor possa conhecer de forma assim mais clara os seus alunos. Outra coisa, ela tem que ser também, gente, objetiva. Ela tem que ter um caráter objetivo, capaz de comprovar o quê? Os conhecimentos assimilados pelos alunos. Agora, de acordo com o quê? Com aqueles objetivos que são trabalhados. Por isso que durante toda a nossa prática, né, pedagógica, nós devemos trabalhar vários instrumentos de avaliação. O professor não pode avaliar somente através de um instrumento, digamos, só prova. Não. Você pode fazer uma série de coisas, trabalhos, uma dramatização, outras atividades que o aluno possa desenvolver, maquetes. Então, vários instrumentos, não apenas a prova em si. Outra coisa é ajuda na autopercepção do professor. Também é importante a avaliação, porque é também um termômetro dos esforços de quem? Do professor. Então, ele vai ver como que está a sua prática, né? Se ele está sendo claro nos seus objetivos, se ele está passando claramente para os alunos, se ele está ajudando os alunos com mais dificuldade. É um termômetro para ele ver como que está ocorrendo sua prática, como que ele está saindo junto aos seus alunos. Ele pode perceber, de repente, que os alunos não estão aprendendo determinado assunto. É igual, por exemplo, eu posso dar exemplo aqui de objetivos. Nós ficamos 3 aulas trabalhando objetivos. Por quê? Tem que ser bem trabalhado. Se você não trabalhar objetivos, você não vão conseguir organizar, né, elaborar um plano de ensino. Então, isso é um termômetro, né? O professor ele tem que ter autopercepção de ver realmente se ele pode seguir dali ou se ele tem que dar um retrocesso e trabalhar melhor aquele assunto. É igual você ensinar, eu costumo falar muito isso, é ensinar divisão. Divisão, as crianças levam um tempo maior para aprender do que a multiplicação, né? Porque na cabecinha deles, até eles abstraírem, então se torna mais difícil. Então, durante muito tempo, a gente fica trabalhando divisão, multiplicação, por quê? Até ele entender, é igual a subtração com reserva. Subtrair sem reserva é uma coisa, mas aí você vai emprestar, já se torna mais difícil. Reflete valores e expectativas do professor em relação aos alunos. Quer dizer, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os hábitos, bem como a maneira de ser do professor, vai indicar, por exemplo, as crenças e propósitos em relação ao seu papel social e profissional diante dos alunos. Por exemplo, o professor que... Eu vou dar um exemplo para vocês. O professor que muitas vezes beija determinados alunos e não beija outros, eu já dei esse exemplo aqui uma vez. Isso pode mostrar, né, muitas vezes, que o professor está discriminando. Beija uns alunos e não beija outro, por quê? Né? E a forma também de trabalho do professor, às vezes, pode deixar da ideia de que ele não valoriza determinados aspectos da sala de aula. Por exemplo, não liga de mandar os alunos escovarem os dentes. Vamos dizer que seja uma turma de educação infantil, porque depois passa a se esquecer realmente, né, esse aspecto a partir da classe de alfabetização. Mas na educação infantil, isso aí, lavar as mãos antes do lanchinho, escovar os dentes, isso aí é muito massificado. E depois se esquece.
E o que acontece? Se o professor não organiza a classe, não dá atenção a essa questão dos hábitos, não liga para o relacionamento entre as crianças, isso pode dar uma noção assim de que ele não valoriza esses aspectos na sala de aula. Então, e outra coisa também, que também é o favoritismo. Às vezes tem a queridinha da sala de aula, o queridinho da sala de aula, né? O preconceito, que às vezes, sem querer, acaba acontecendo, né? O preconceito social. Falar com ironias também é outra coisa, né? E eu posso dizer que são atividades, são formas deseducativas, né, de se trabalhar na sala de aula. Então, o professor tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Ele tem que estar sempre pronto para não correr esse risco de cair nessas atitudes. Ao queridinho da sala de aula, alguém já viu isso? Alguém já viu? Repete, por favor, professora. Eu estou falando que, por exemplo, favoritismo, o queridinho da sala de aula. Alguém já viu isso? Eu já, acontece muito. Não é? Tem sempre aqueles que são mais chegados, que o professor fica mais próximo. E com isso, muitas das vezes algumas crianças ficam chateadas, não é verdade? Ah, tia só gosta de João, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, isso acontece. Aí, gente, nós temos uma série de instrumentos, que eu ia até comentar lá na frente, mas era os instrumentos de verificação do rendimento escolar. Tem até no texto, eu não botei, acho que eu não coloquei o texto ainda para vocês, eu coloquei? Eu acho que... Qual texto? Sobre avaliação? Não, né? Eu não sei, professora. Eu acho que eu devo colocar amanhã, porque eu fiquei sem saber se eu já havia colocado, mas acho que eu não coloquei, não. Mas amanhã eu coloco. Esse texto é o texto do Libânio. Ele traz os instrumentos de verificação do rendimento escolar, que existem vários. E a maioria, eu acredito que vocês conhecem, né? Bom, o que é uma prova escrita dissertativa, Luana? O que você entende por uma prova dissertativa? Ó, a Luana não está lá, só o retrato. Ah, não, estou sim. Eu levo uma coça para ligar o microfone. Pensei que você já tinha ido dormir. Luana, o que você entende por uma prova? O professor diz assim para você, ó, amanhã eu vou dar uma prova dissertativa. O que você entende? Ele vai... Eu acredito que seja isso. Ele vai me dar as questões para mim estar dissertando sobre cada uma delas. O que eu entendi... Com as suas palavras, né? Com as minhas palavras. Isso. Então, gente, a prova escrita dissertativa é um compõe-se de quê? De um conjunto de questões, né, ou temas que devem ser respondidos pelos alunos com suas próprias palavras. Não pode ter, como é que se diz, você pode utilizar até palavras do texto, já que vocês... mas com suas palavras. Agora, é interessante, aqui tem no texto, que vou ler até para vocês, alguns exemplos de questões para provas escritas dissertativas. Primeiro, vou dar alguns exemplos. Descrever as semelhanças e as diferenças nas atividades diárias das crianças que moram na cidade e das crianças que moram no campo. Interessante, né? Então, tem como fazer uma prova dissertativa. Você já deu o assunto de como que é a vida do campo e a vida da cidade,
Então, torna-se mais fácil para as crianças descreverem com suas palavras. Outra coisa, por que as caixas d'água de uma cidade precisam ser fluorizadas? Explicar com suas próprias palavras. Explicar o que acontece com o peixe quando ele é retirado da água e por que isso acontece. O que aconteceria se durante uma semana faltasse água em todas as casas de uma cidade? Comparar características da vegetação e do clima na região Nordeste e na região Sul e descrever as suas consequências para a atividade dos trabalhadores rurais. Então, isso são questões, exemplos de questões para provas escritas dissertativas. Agora, diz também aqui, que eu achei importante, que as dissertações, as dissertações servem não apenas para verificar conhecimentos e habilidades, mas também para avaliar a atitude das crianças. Aí eles dão alguns temas, aqui no texto tem alguns temas que são propostos como redação, que diz: minha família, lugares onde gosto de ir ou estar, o que eu penso na hora de vir para a escola, o que penso quando cai uma chuva pesada, por que fiquei doente, o que sei a respeito dos insetos. Então, tem várias coisas que são importantes até para você conhecer um pouco mais das crianças, né? E avaliar que atitudes elas tomariam. E algumas recomendações que são também, gente, importantes para formular e corrigir provas escritas dissertativas. Primeiro, fazer uma lista de conhecimentos e habilidades de acordo com os objetivos e selecionar o que será pedido na prova. Levar em conta o tempo disponível, considerando o nível de preparação da maioria dos alunos. Porque você também não pode querer, eu vou dar uma prova dissertativa para 50 minutos, dou 10 questões para dissertar. Será? Marinéia, Oi. essas questões que você está lendo aí é do slide que você está passando aí? Quem está falando? João, Gabriel. Ô, João! Aonde que você está que eu não estou te vendo? Tá desligado o vídeo. João, não, é do texto, querido. Porque... tá, porque o slide da minha tela tá parado aqui, eu tô vendo, de onde você tá lendo isso? Será eu tô que falando tá ainda, aqui? eu falei que eu tô falando do texto, até perguntei se vocês tinham, se eu tinha colocado o texto, falei que eu vou colocar amanhã. Então, Entendi. Entendeu agora? Cada item Entendi. desse aí, eu tô aproveitando o texto e lendo umas coisas que eu acho que são bacanas para a gente entender. Então, essa primeira recomendação é que você tem que traçar, por exemplo, os conhecimentos e habilidades que você quer que o seu aluno argumente naquelas questões, mas você também tem que dar o tempo hábil para ele. Você não vai dar X questões, que não vai dar tempo de fazer, né? Em 50 minutos, tá? Outra coisa, preparar um guia para correção, indicando as respostas que podem ser consideradas corretas para cada questão. Porque a visão de um aluno, você corrigir uma prova dissertativa é difícil. Então, você tem... Só um minutinho. Você tem que sempre estipular as possíveis respostas para essa questão. Fala, amor, pode falar. Você falou que as questões não pode ser desproporcional ao tempo, né? Isso, com certeza. Então, por que o Enem eu tenho 12 minutos, segundos, sei lá, para responder a questão, passar para outra, para dar tempo de terminar a prova, se a própria regra de instrumentação de verificação de avaliação não pode ser dessa forma? Mas a prova do Enem não é só marcar X? Eu sou marcar X, mas essa aqui eu estou falando, presta atenção, eu estou falando de questão dissertativa. A questão dissertativa, ela é aquela que eu digo assim, olha, para cada questão, no mínimo 15 linhas. Eu não posso dar 10 questões para 50 minutos.
É isso que eu estou explicando. Entendeu? No caso do Enem, é porque tem X questões, eles devem fazer, por exemplo, você tem que ler um texto e depois você vê a possível, né? As que são, você vai considerar que são passíveis de ser resposta correta e depois vê entre uma e outra. Aí é objetiva, aí já é uma prova objetiva. Mas a dissertativa é quando você tem X linhas para preencher, aí é mais trabalhosa. Por isso que eu estou falando, não pode... Oi? Entendi. Entendeu? Okay, obrigada. Nada. Então, aí você tem que preparar um guia para correção, vendo as respostas que podem ser consideradas para cada questão, né? Atribuir a cada questão um peso de 1 a 10, quando desejar valorizar mais uma questão do que outra. Preferencialmente corrigir pergunta por pergunta e não prova por prova, a fim de que as respostas possam ser comparadas entre si, tendo em si o padrão de desempenho esperado. Porque aí você vai comparar, você vai corrigir as provas. Porque agora, se você for parar para corrigir, aí eu vou comparar com outra prova. Aí não dá certo. Quando a prova pedir dissertação sobre um só tema, em que não há resposta certa, e o aluno se expressa espontaneamente, o modo correto de correção é ler todas as provas, classificando entre 3 modos: boas, suficientes, suficientes. Aí sim. Aí você pode ler todas as questões, porque é um tema só. Quando é um tema só, aí sim, aí você vai separar os alunos que melhores escreveram, os que foram médios e os que não foram tão bem. Em seguida, após uma leitura mais corrida, confere-se a primeira observação e dá-se a avaliação, dá a nota. Deve tomar o cuidado de ter o máximo de objetividade na correção, né? Você tem que ser objetivo na hora de corrigir. Bom, essa seria a prova escrita dissertativa, que é aquela que o aluno escreve, né, com suas próprias palavras. Um tema, ou um conjunto de perguntas, não sei. Depende do que foi pedido, solicitado. Prova escrita de questões objetivas. Essa aí vocês já sabem. É o tipo de prova que vocês estão acostumados a fazer, né? Esse tipo de prova não é muito diferente das anteriores, mas na forma de elaboração, porque as perguntas, elas são o quê? Abertas. Pede-se ao aluno uma resposta entre alternativas possíveis para a resposta. Então, ela sempre tem uma resposta correta. E esse tipo de prova, elas podem ter questões que são chamadas questões certa ou errada, que são aquelas que o aluno escolhe a resposta entre 2 ou mais alternativas. Cada item é uma afirmação que pode estar certa ou errada. Então, aquela que você coloca assim, assinale C para as afirmativas corretas, né? Ou para as afirmativas erradas. Isso aí vocês já conhecem. Questões de lacuna também podem ser solicitadas, né? Como também questões de lacuna são questões para responder, completar, que são compostas por frases incompletas, né? Deixando espaço em branco para ser preenchido com uma só resposta correta. Isso aí vocês também já conhecem, né? Preencha as lacunas com a resposta correta. Questões de correspondência, né? A gente faz 2 listas de termos ou frases e o aluno vai corresponder. Na coluna A são colocados os conceitos, nomes próprios ou frases, né? E na outra coluna, né? Você, na coluna B, coloca-se em fora de ordem, né? Para que o aluno numere a resposta correta. Isso aí também vocês já conhecem. Temos também as questões de múltipla escolha. São compostas de uma pergunta seguida de quê? De várias alternativas com respostas. Então,
Você tem que escolher a alternativa. Essa aí é a que vocês mais gostam, não é? São verdadeiros os itens 1, 2 e 4, B, 2, 3 e 4, C, 1 e 2. Alguém lembra disso? Eu lembro, mas eu não gosto, não. Não gosto também, não. Sempre fica no final 2 questões que vocês acham que é o certo, não é verdade? Aí fica assim, ai meu Deus, é essa ou é aquela? É essa ou aquela? Eu não gosto de nenhuma prova que tenha questão objetiva. Eu Prefere me enrolo dissertativa? muito. Eu prefiro a dissertativa. O que eu sei eu posso colocar. Quando tem objetivo, eu sempre me enrolo. E não é porque você não deixa de saber, é porque essas questões, assim, tem pegadinha. Às vezes, é um não que não tem, né? É alguma palavra que você retirou e colocou outra no lugar. São pegadinhas. E no desespero passa despercebido. Passa despercebido, com certeza. Anulada a questão. É isso aí. Nossa. Bom, questões do tipo teste de respostas curtas ou evocação simples, existe esse tipo também, que alguns autores classificam como provas objetivas, também testes que são respondidos na forma de dissertação, resolução de problemas ou simplesmente de recordação de respostas automatizadas. Então, são coisas assim muito simples. Ele tem até aqui uns exemplos. Quer ver? Passe para o plural. A orelha do gato é curta. Aí vem, a criança chutou a bola. São coisas assim rápidas, testes rápidos. Pode ser também de matemática, tá? Fabiana tem R$58 e Renata 32. Quantos reais Renata tem a mais que Fabiana? Aí você tem que fazer uma continha, uma coisa mais rápida. Existem também as questões de interpretação de texto, né? Que são perguntas feitas com base no trecho escrito ou uma frase, e dali tem que dar as suas respostas. E as questões também de ordenação. O que são questões de ordenação? Ela apresenta uma série de dados fora de ordem e o aluno deve ordená-los na sequência correta. Numere em ordem crescente, a lista abaixo, as capitais mais populosas dos estados brasileiros. Então, aí eu vou colocar Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Belém. Então, você tem que saber qual é a mais populosa para a menos populosa. E existem as questões de identificação, que são aquelas questões que, para você identificar partes, de repente, exemplo, do corpo humano, de uma flor, num gráfico, né? Localização, por exemplo, de capitais ou acidentes geográficos. Então, elas são de identificação. Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês não tenham entendido? Cadê João? João, não estou vendo você. João? Eu? Ah, você está aí. Então não aparece, né? Cadê você, João? Vou ativar o vídeo aqui. Ô, querido. Saudades. Também. Bem que você falou, eu vou na tua aula. Falei, ué. Não, voltei. Voltou, que bom. Que saudade, né? Pô, nunca mais reclamo das aulas, cara. Ainda mais presencial. Sentiu falta, João? Ah, dá pra sentir. Não dá para sentir? Eu acho que quando você fica mais tempo, a gente... essa situação, para vocês, deve estar difícil, imagino para a gente também, que estava ali acostumado com o grupo, dando aulas, né? Uhum. E... Eu imagino. Ai, você não imagina. Imagina quanto. Por isso que eu às vezes fico assim, eu fico com saudade pessoal, né?
Mas é uma situação atípica, né? Ninguém poderia imaginar que fosse acontecer uma coisa assim. Muito estranho. Muito. Bom, quer fazer alguma pergunta, alguém? João? Não, tranquilo. Tranquilo? Uhum. Então, vamos passando. Agora, existem também, gente, os procedimentos auxiliares da avaliação, da nossa avaliação escolar, que tem, por exemplo, a observação. Eu sempre falo que é tão importante a gente observar, né? O professor, ele está sempre interagindo com as crianças na sala de aula, nas mais variadas situações didáticas, né? E, às vezes, no recreio, né? Numa brincadeira, numa recreação, num passeio fora da sala de aula. Então, esse momento é um momento importante para que nós possamos vivenciar e também observando, né? O que é mais importante, observar como que ocorrem os comportamentos dessas crianças fora de determinados ambientes. Não só da sala de aula, a gente já observa na sala de aula, mas como que é no passeio, na hora do recreio, se ele participa das aulas, participa das brincadeiras, ou se ele fica sozinho, não interage. Isso tudo é importante. E alguns comportamentos, com certeza, vão chamar a atenção do professor, né? Porque ele vai observar, por exemplo, crianças que são nervosas, agressivas, que não têm uma disciplina, né? Que não têm disciplina, as mais falantes, as que não fazem nada, as que ficam paradas. Então, essa observação é importante, muito importante para o professor na sala de aula. E visa o quê? Essa observação? Ela visa investigar informalmente as características individuais e coletivas do grupo, né? Dos alunos, a fim de identificar fatores que possam influenciar assim, na sua aprendizagem, né? E no estudo das matérias, e ver uma forma de que ele possa ajudá-los a modificar esses comportamentos. A forma que eu posso ajudar, de repente, a esse aluno que não interage, que ele possa interagir, esse aluno que é agressivo, a ficar menos agressivo, esse aluno que não interage de forma nenhuma, que está sempre ali, esse aluno que é mais indisciplinado, se eu posso dar atividades para que ele possa me ajudar na sala de aula, vai ser meu ajudante, porque a criança adora isso, né? Quando vê que, de repente, eles estão... ele se sente importante. Ah, não, a tia me botou, né? Às vezes a gente coloca mesmo. Eu quando dava aula nas séries iniciais, eu cheguei a dar aula há uns 2 anos, eu sempre pegava o mais levado e botava para me ajudar, porque eu sabia que aquele mais levado, quando ele se sentiria bem importante. Então eu colocava assim, meu ajudante do dia, vai ajudar a tia hoje. Ah, ele queria fazer tudo, né? Entregar caderno, ir na secretaria, e eu deixava. Por quê? Porque era uma forma dele descansar mais um pouquinho e se sentir importante, e aí ele não fazia bagunça, de forma nenhuma. Eu já aproveitava isso para que ele pudesse se sentir importante e que ele visse que ele também podia ser útil, né, na sala de aula. Então, isso é muito importante, você observar, ver esses comportamentos em grupo e individuais, porque às vezes tem crianças que são totalmente tristes, né? Que carregam a tristeza, que são fechadas. Eu já vi casos de alunos, por exemplo, de professores ficarem totalmente assim, nervosos, porque o aluno que não falava nada na sala de aula, não lia, não falava com o colega, não fazia nada na sala de aula. Ficava ali, paradinho. Aí eu chamava a mãe, conversava e tudo, e na realidade a mãe dizia, em casa é diferente. Em casa é diferente, ela faz tudo.
E na sala de aula a garota não abria a boca para nada. Nada, 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 nada. Mas um tempo depois que cresceu um pouco, aí mudou de comportamento. Aí já interagia, já fazia, já acontecia na sala de aula. Mas essas coisas a gente tem que estar muito presente na sala de aula. Eu acho que o professor, como eu sempre digo, ele tem que conhecer um pouquinho dos seus alunos. Ele pode até, eu acho até importante, porque tem a entrevista, depois nós vamos falar sobre a entrevista é super importante também para que ele possa conhecer esses alunos. E outra coisa que a gente tem que levar em conta durante a observação é que a observação ela está sujeita à subjetividade também do professor. Portanto, ela pode estar sujeita também a erros de percepção, né? E a criar, às vezes, injustiças. A gente tem que prestar também muita atenção nisso, porque, quer ver um problema? Sempre tem o aluno mais levado da sala de aula. Então, qualquer coisa que às vezes ocorra na sala de aula, às vezes o professor pode, sem querer, já achar, não, só pode ter sido fulano. Por quê? Porque é o que apronta. E às vezes nem foi ele, né? E ele leva a culpa. Então, isso a gente também tem que tomar muito cuidado para não tirar o quê? Conclusões precipitadas, né? E julgamentos apressados. Isso pode acontecer. Então, a gente também tem que tomar cuidado durante a observação também com isso. E outra coisa também é a questão das interpretações preconceituosas, né? Existe isso também. Às vezes é uma mãe que não sai da escola, que fica o tempo inteiro ali, aí a professora já acha que é aquela criança, e aquela mãe daquela criança que é mimada, né? Ou aquela criança que é agressiva demais, aquela criança, você tem que tomar cuidado também, que a criança é imatura, que não sei o quê. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque são interpretações, às vezes, que vão soar como preconceituosas. A gente tem que tomar cuidado, embora a gente observe, mas tem que tomar cuidado com determinadas coisas na hora, né? Aqui diz até uma coisa que eu acho importante, que são os itens que devem ser levados em conta. Isso vai estar no texto, tá, João? Que devem ser levados em conta quando você vai fazer uma observação. Quando é para o desenvolvimento intelectual. Primeiro, prestar atenção nas aulas e no trabalho independente. É persistente na realização das tarefas, verificar se o aluno é persistente, se ele tem facilidade de assimilação da matéria, demonstra atitude positiva em relação ao estudo, ele gosta de estudar, tem facilidade de se expressar verbalmente, lê e escreve corretamente, tem pensamento criativo independente, sabe se virar, né? E tem também, quando você vai observar o relacionamento com os colegas e com o professor, o que você tem que observar? Se ele tem facilidade de fazer amizades, é leal e sincero com os outros, respeita os colegas e o professor, porque a gente sabe que muitas vezes o próprio aluno, as crianças pequenas hoje, tem muitas crianças que nem respeitam o professor, né? Tem espírito de solidariedade e cooperação, gosta de cooperar, tá junto ali. Observa as normas coletivas da disciplina, porque a sala tem disciplina, tem que ter, né? Coopera com o professor e os colegas nas tarefas. Então, isso aí está dentro do relacionamento professor, né, com os colegas e com o professor. Agora, tem também o desenvolvimento afetivo. O que você tem que observar? Tem interesse e disposição para o estudo, resolve suas próprias dificuldades, é responsável em relação às tarefas de estudo, controla suas emoções e seu nervosismo, tem iniciativa, porque a criança tem que ter iniciativa, né?
Faz uma imagem positiva de suas próprias possibilidades? É bem-humorado e alegre? É expansivo e espontâneo? E tem também a organização e hábitos pessoais. O que o professor pode observar? Mantém em ordem os seus cadernos e materiais, está sempre limpinho, arrumadinho, sem aquelas orelhinhas, né? Não passa aquela borracha suja. Cuida da higiene pessoal, como é que o aluno vai para a escola? Com roupas limpas, bem arrumado, cabelo penteado, as unhas cortadas, né? Asseado. Tem presteza para iniciar as tarefas? Apresenta as tarefas no prazo solicitado pelo professor? Outra coisa também importante. Tem boa postura do corpo? Tem boa disposição física e aparenta boa saúde? Tem hábitos de cortesia para com os demais? Então, isso aí são coisas importantes. E tem também... Professora. Gente... Oi, amor. Essa parte da observação, ela estaria dentro daquela avaliação por portfólio que tem na educação infantil? Tá. Pode fazer. Com certeza. Entendi. Pode. Porque porque eles não têm uma avaliação, mas você pode fazer o portfólio com todo o desenvolvimento que ele vai tendo. Sim. Eu achava que esse portfólio ele era tipo de anotação mesmo do desenvolvimento do aluno. Mas depende, né? Porque você pode fazer um portfólio da forma que você quiser. Entendi. Então o professor tem liberdade para isso? Com certeza, tem que ter. Entendi. Obrigada. Bom, a entrevista, gente, é uma técnica simples e direta de conhecer e ajudar a criança no desempenho escolar. Aqui, no texto que eu vou colocar para vocês amanhã, ele traz uma ficha individual, que aí nessa ficha ela tem para você ter conhecimento do aluno. A aluna, a data de nascimento, geralmente a gente pede para a criança levar e construir essa ficha junto com os seus pais em casa, né? Se ela tem apelido, data de nascimento, idade, endereço, telefone, pai, mãe, idade deles, profissões, como contactar os pais, né? Local de trabalho, ou um vizinho, telefone de recado, idade dos irmãos, se tem irmãos, quais estudam nessa escola, porque às vezes a gente precisa disso, de comunicar, né? Falar com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, por que o aluno faltou. Outras observações, né? Entrevistas de ocorrência, medida tomada e datas. É uma fichinha, que é interessante a gente ter esse conhecimento. Geralmente a gente preenche muito essa ficha no primeiro ano, segundo ano. A gente sempre faz uma fichinha dessa com as crianças, para elas preencherem com os próprios pais. E, por último, a gente tem a ficha sintética de dados dos alunos, que é essa que eu acabei de falar, né? E tem também, que não está aí, a atribuição de notas ou conceitos. O que é atribuição de notas ou conceitos? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Atribuição de notas e conceitos. A avaliação escolar também tem a função de que a gente já viu? De controle, né? Então, esse controle é que vai expressar o quê? Os resultados em notas e conceitos, que comprovam a quantidade e a qualidade de conhecimentos adquiridos pelos nossos alunos. São esses conceitos que vocês acabam, que a gente atribui a vocês no final, por exemplo, da P1, no final da P2. Bom, vocês às vezes têm um trabalho individual ou um grupo, depois vocês possuem também um seminário. Eu, geralmente, quando faço o meu seminário ele tem a parte... tem uma nota do grupo, eu divido. Tem a nota do grupo e tem a nota individual, que cada um tem a sua, porque sempre tem aquele que vai
que se sobressai mais no grupo, que fala mais, que vai ali, que se desenvolve bem. Então, cada um tem a sua nota individual. Aí, ali, é a exposição oral, o recurso que você utilizou, de como que você se sobressaiu. Então, somado tudo isso, mais a prova da P1, né? Mais a prova, a gente vai chegar a um resultado final, que é o conceito ou nota, né? Então, aí sim, a gente vai atribuir notas. Então, essa função é a chamada função de quê? Controle, tá? Mas ao longo do processo em si, na nossa avaliação formativa, a gente vai tendo vários instrumentos que vão sendo utilizados. Um estudo dirigido, um debate na sala de aula, né? Vamos debater o tema avaliação. O que você acha sobre avaliação? Então, à medida que a gente for fazendo todas essas atividades, a gente vai atribuindo um valor, né? Vai mensurando. Então, as notas ou conceito, eles traduzem de forma abreviada os resultados do processo ensino-aprendizagem. Então, elas podem ser... Aqui a gente costuma trabalhar com uma média, né? Que a gente vai atribuindo a pontuação. Aqui a gente, na universidade, nós trabalhamos com a prova valendo 7 pontos, mais 3 pontos para os outros instrumentos, que cada um faz, pode ser um filme, né? Vocês fazerem um resumo ou escrever sobre um filme, vocês podem fazer um seminário, vocês podem fazer um trabalho escrito, depende. Aí, e dentro desses outros 3 pontos, a gente distribui o resto da pontuação. Não é assim que a gente trabalha? Então, aí até chegar a uma média que nada mais do que a nossa função somativa, né? Que é a que a gente, que é a controladora, né? Que vai classificar se você passou, se você não passou, certo? Deixa eu ver. Aí eu pergunto para vocês, tem algumas questões, até no final desse texto, que eu acho importante. Por que a avaliação é um processo contínuo? Vamos lá, quem gostaria de responder? Por que a avaliação é um processo contínuo? Antoniele, pronto. Antoniele? Pois não? Por que você acha que a avaliação escolar é um processo contínuo? A própria palavra já diz, professora, é uma forma de você avaliar o seu aluno, uma forma de você verificar o empenho do seu aluno. Porque é contínuo porque ela acontece durante todo o tempo, né? Não é isso? Isso. Ela acontece durante todo o processo. Ela acontece a todo instante, não é isso? É sim, correto. Certo? Ai, quem cara. E o que vocês entenderam? Vamos lá, vou pedir para Milena. Milena, o que você agora o que você entendeu então por avaliação diagnóstica? Ela vai ocorrer, fala um pouquinho assim. Então, da forma que eu entendi, ela ocorre no início das aulas para você ver se os alunos eles têm o conhecimento necessário para ingressar em outro conteúdo, e ela também acontece no fim, para você ver se os alunos eles alcançaram os objetivos que o professor pretendia alcançar na turma. Que linda! Tá certo? Linda! Muito Obrigada. bom! Linda! Muito bem, isso aí. Então, eu acho que deu mais ou menos para a gente ir buscando
e entendendo o assunto. Certo? Muito bem. E vamos lá, João. João. Cite alguns tipos, vamos lá, que a gente falou aqui de instrumentos de verificação do rendimento escolar. João. Como é que é, Mariné? Cite alguns instrumentos de avaliação. Os tipos de prova. Vamos lá. Isso eu já dei até a resposta. Tem a objetiva, dissertativa, aquela que você coloca C para certo, E para errado. Que é a objetiva, né? Mas que existe vários tipos dela. Muito bem. E existe também outros tipos, outros procedimentos de avaliação, que foi a última coisa que está na nossa tela. O que vocês entenderam aí de observação? Quem poderia falar? Por que a observação é importante? Ela é importante para você fazer esse diagnóstico da turma, não é? Do que cada aluno vai precisar desenvolver para poder chegar àquele objetivo, não sei. Então, se você quer que os alunos desenvolvam, que eles sejam menos tímidos para poder ir na frente da sala, apresentar um trabalho, você precisa observar quais são mais, não sei a palavra, são mais assim na deles e quais são mais extrovertidos, né? Para mais você apáticos, né? Mais agressivos. Isso. É porque aí a observação é uma forma do professor conhecer o seu aluno, né? E poder ajudá-los, às vezes até modificar esse tipo de comportamento, para que ele possa interagir melhor na classe. Muito bem. Isso aí. Beleza. Deixa eu passar essa tela. Uma última reflexão. Como era a mesma música para decorar a fotossíntese? Calma, eu vou lembrar. Eu cantava essa música todos os dias. Aí vem a professora. Tempo esgotado, devolva as provas. Aí, aluno, não é justo. Eu estava quase lembrando. Isso acontece ou não acontece? Ou então é aquela célebre frase, não vai cair do céu. Mas não cai do céu, mas às vezes cai do lado, né? Ou às vezes quando você está terminando de escrever, falta só uma palavrinha. Não, me dá a prova, já acabou o tempo. Ai, gente. Bom, em resumo, vamos lá. Avaliação escolar. Vamos ver o que ela ajuda. Ajuda na autopercepção do professor, né? Ela tem que ser objetiva, reflete valores, deve ser valores, mas está mal redigido. Valores e expectativas do professor e do aluno, possibilita a revisão do plano de ensino, que a gente viu, volta-se para a atividade dos alunos, ajuda a desenvolver a capacidades e habilidades, reflete a unidade, objetivos, conteúdos e métodos. Então, tudo isso vai cair em quê? Na nossa avaliação escolar. Certo? Tudo bem? Deixa eu voltar para cá. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Para mim tá tudo tranquilo, professora. Tá tranquilo? Luana? Lembrando, então, para vocês que amanhã a gente tem aquela palestra que está aberta às 17 horas, amanhã é feriado, né? Não tem aula à noite. Mas quem puder participar, gente, entra que vai ser muito legal. Deixa eu pegar aqui o professor Luther? Isso!
Eu tenho Já se a inscreveu? imagem. Eu coloquei no grupo da turma. Eu também coloquei. Mas eu gostaria que o pessoal se inscrevesse, porque vai ser bacana, eu acho. Que vai falar do tempo Tem que se de inscrever para isolamento social. participar? Tem que se inscrever no SAM. Eu acho que deixa eu ver o nome aqui. Mas Tá. olha, tem que clicar no link, no Simpla, e se inscrever. É o Café Filosófico. Café Entendi, Filosófico depois vou dar uma olhada remoto lá. com o tema. E depois da pandemia, os efeitos sociais e psicológicos vai ser muito bacana. Eu acho que vale a pena. Tá bom? Vocês estão convidados e vamos ver se incentiva o grupo para participar. Tá bom. Tá bom? Podemos Tá dar bom, boa professora. noite? Podemos. Então, gente, boa Sim. noite. Muito obrigada pela participação. Um bom feriado amanhã e vamos nos encontrar na palestra, tá bom? Você também, professora. Boa noite. Boa noite, queridos.